Sou Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eu sou Alexandre Gionello, vice-presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E é um prazer, uma satisfação aqui a gente poder estar na presença das candidatas que vão poder trazer as suas ideias para a cidade e a sua visão sobre a nossa Procuradoria-Geral do município. Hoje, na série Diálogos pelo Futuro da Administração Pública, nós vamos conversar com a candidata Maria do Rosário e sua vice Tamires Filgueira. Vamos ouvir o que elas pensam sobre a administração pública, sobre gestão e principalmente em relação àquilo que diz respeito aos procuradores, que é a nossa instituição PGM e atuação dos procuradores. Deputada Maria do Rosário, por favor. Eu sou Maria do Rosário, sou deputada federal neste momento, já fui vereadora de Porto Alegre, deputada estadual, deputada federal no 6º mandato e fui ministra de Estado. E eu sou professora da rede pública municipal, estadual, fiz minha formação em pedagogia, sou mestre em educação e fiz doutorado em ciência política. E procurei, ao longo da minha vida, me capacitar para esse trabalho. Eu sou mãe, esposa, mas, ao mesmo tempo, sou uma pessoa que me dedica à vida pública como quem acredita que é possível transformar a realidade através da política. E trabalho com muitos temas, educação, gestão pública. Trabalhei sempre com muitos e variados temas. Mas, às vezes, as pessoas me atacam até falando em direitos humanos. E, para mim, direitos humanos é cuidado com pessoas. É justamente ter feito a minha vida na educação e na transformação de vidas, ter sido relatora de leis e autora de leis importantes para o Brasil, como agora, este ano, aprovei a dos órfãos do feminicídio. Mas eu mesmo atuando em Brasília, eu sempre tive muito vínculo aqui com a minha cidade, porque é daqui que eu sou eleita, é daqui que eu carrego a experiência de vida, desde os governos populares do Olívio, do Tarso, do Raul Ponte, a relação com Fortunati. Ter estes ex-prefeitos me apoiando é muito importante e me traz a certeza de que hoje eu tenho maturidade e experiência para governar essa cidade com ação, dedicação, mas também com o meu coração para ver coisas que estão erradas. E mais, valorizar o serviço público, porque sem serviço público não há atendimento à população. E sem atendimento à população, a gente não consegue atender essa população sem servidores e servidoras. Então, vamos começar com as perguntas, deputada. Com a recente reforma tributária em andamento no Brasil, como a senhora acredita que ela impactará na arrecadação e na estrutura tributária do município? Quais estratégias que a senhora propõe para Porto Alegre se adaptar e minimizar o fato de que a União diminui a arrecadação direta do ente público? Reivindicando e lutando junto ao governo federal por aquilo que é de direito. Eu sou uma pessoa que ajudei a construir a reforma tributária por acreditar que ela cria um ambiente melhor para o desenvolvimento do Brasil como um todo. E, ao criar um desenvolvimento importante para o Brasil, ela cria oportunidades também para a nossa cidade. Acontece que a nossa cidade precisa saber se colocar. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 90 bilhões de reais colocados num programa chamado Nova Indústria Brasil. Mas é triste quando eu vejo, porque conhecendo Brasília, tendo sido ministra, sendo da mesa diretora, onde eu te recebi, inclusive, lá como presidente da associação, eu vejo que Porto Alegre não se coloca no cenário federal com aquilo que ela tem de vocação e virtude. Porto Alegre deve deixar de ser uma cidade em potencial de crescimento e ser uma cidade que cresça. Então, eu vou buscar que o fundo estabelecido chegue devidamente a Porto Alegre. A reforma tributária ela vai levar mais de 10 anos para ser colocada totalmente em prática. Mas os meandros dela devem fazer com que o município não esteja mais isolado em si próprio, com um prefeito que não conhece os caminhos de Brasília e do Brasil, um prefeito que não dialoga com o mundo. É muito importante, nessa hora, mais do que nunca,
nós trabalhamos com a oportunidade que temos de trazer investimentos deste Nova Indústria Brasil na área de saúde. Nós já somos uma cidade com uma vocação importantíssima em saúde. Ao invés de nos queixarmos de que atendemos pessoas de outros lugares, nós temos que valorizar que somos um centro importante para o tratamento de câncer, de coração, de transplantes. Somos um centro importante em pesquisa e inovação. Temos universidades, atendimento. No entanto, nós não temos aquilo que é o mais importante para o crescimento, que é oferecermos um padrão de negócios com segurança. Nessa hora, oferecer um padrão de negócios com segurança para Porto Alegre, para aqueles que são de outros lugares, significa segurança em relação às enchentes, mas segurança também de que a Prefeitura será parceira deste crescimento. O Nova Indústria Brasil, para mim, será o motor do crescimento e eu tenho conversado com o vice-presidente Alckmin, que coordena, para fazermos isso. Ao mesmo tempo, eu trabalharei com a ideia de que nós devemos ter uma casa para os MEIs, microempreendedores individuais, porque também eles ajudam a cidade a crescer. Só que toda vez que alguém coloca o seu fundo de garantia, coloca o dinheiro da venda do seu carro num negócio e perde tudo, a cidade perdeu. A cidade não pode ser rápida em agilizar o negócio, que é essa propaganda do atual prefeito, e não olhar quando o negócio fecha. Para mim, tem que ser rápida, e vou manter a rapidez na abertura de negócio, mas vou ajudar o cidadão a cuidar do seu negócio, através do apoio de advocacia, do apoio de contabilidade e do apoio de orientação para os negócios também. A área turística também é uma área importante para o crescimento. E, deputada, indo nessa mesma linha, Porto Alegre enfrenta desafios financeiros importantes decorrentes da enchente. Quais serão as suas principais medidas de gestão para equilibrar as contas públicas, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços públicos prestados à população? Quando a gente fala em enchente, fala em contas públicas e fala em negócio também de um modo geral, nós precisamos não perder nenhum recurso federal e buscar ainda o que nos é devido. Eu sei, existem dívidas da União em relação ao Hospital Porto Alegre. Há dívidas variadas que nós temos que buscar. Isso nós vamos buscar com o protagonismo da prefeita, com canais que tenham aberto. Mas não é só isso. Nós temos que garantir, por exemplo, que não aconteça de novo. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não faz o básico não vai fazer o maior. Quem não fez, não fará. Tinha dinheiro em caixa, 430 milhões de reais, e eu tenho as tabelas de recurso que tinham em caixa no momento em que aconteceu essa tragédia em Porto Alegre. Mas foi uma tragédia anunciada. Então, nós não vamos mais deixar dinheiro em caixa quando tem manutenção para fazer. Então, do ponto de vista do que nós temos que fazer agora, é o dever de casa. Fazer as obras, sim, utilizar os recursos federais, mas fazer a manutenção. E quanto à estabilidade financeira, nós temos que gastar o que temos, mas fazer a cidade crescer é a melhor forma de aumentar a arrecadação. Eu até quero fazer uma referência aqui por estar com a Associação dos Procuradores do Município, que trabalham também a busca de recursos do município, que trabalham no cotidiano também a fiscalização. Quando eu olho o ICMS e a queda que nós tivemos aqui, ó, entre vários anos, tivemos um pico um pouquinho maior em 2021, de 890 milhões, mas agora já estamos com 672 milhões. Antes da enchente, nós estávamos com recursos muito baixos no ano de 2023 em ICMS. É porque a economia do município está falhando. A economia do município precisa melhorar para termos mais equilíbrio nas contas públicas. Mas, ao mesmo tempo, eu olho aqui que havia recursos em caixa. Esses recursos não estão sendo investidos devidamente. Vejo também, além das transferências correntes do Estado em ICMS, outras áreas que nós podemos crescer. O próprio SUS, não é? E, em termos de procuradores, valorizando o trabalho de vocês. Eu vou governar com vocês. Até quero dizer para vocês uma coisa.
Eu preciso de vocês, procuradores, porque o município precisa de vocês. Nós não vamos inventar a roda. Vocês sabem como a gente buscar os recursos e mesmo tendo compromisso claro em não reformar a tabela do IPTU, porque nós não vamos poder fazer isso agora. Nós vamos ter que encontrar caminhos pelos quais nós tenhamos uma prefeitura saudável para melhor atender a nossa gente. Perfeito. Até é muito bom, candidato, a gente ter essa visão da sua consciência sobre o papel dos procuradores para a execução das boas políticas na cidade de Porto Alegre. Mas eu aproveito para lhe perguntar, a manutenção e a modernização do planejamento urbano tem sido uma demanda constante. Quais são as suas propostas para garantir que Porto Alegre tenha uma estrutura que atenda às necessidades de crescimento, segurança, transporte público e bem-estar dos porto-alegrenses? Nós vamos precisar de uma Secretaria de Planejamento Urbano. A maior crítica que eu faço aos governos Marquesan e Melo foi que desmontaram a estrutura de planejamento urbano da cidade. A inteligência instalada na cidade, que contava com servidores de carreira, fazendo o seu trabalho, conhecendo desde a estrutura de proteção contra cheias, mas transporte, trânsito e planejamento urbano, ela foi desmontada. Nós não podemos simplesmente entregar ao privado, com todo o respeito que nós temos ao privado, que faz um trabalho também pela cidade, não é ele próprio que pode fazer a fiscalização daquilo que ele realiza como empreendimento. A prefeitura tem que ter um trabalho de cumprimento das regras, das normas, porque o objetivo do município e do poder público é o controle. Eu, inclusive, estou aqui com o Carlos Pestana, que para mim é uma alegria estar acompanhada dele também, e além desse diálogo com vocês, meus amigos Armando e Alexandre, mas para dizer que um município não pode prescindir de estrutura pública instalada, de fiscais na SMAN, de trabalho de planejamento, de arquitetura, de planejamento urbano. Tanto para construção, quanto para parques, praças, engenharia de trânsito. Toda essa preparação da cidade também tem que ser feita de forma integrada, não é cada um trabalhando por si. Quando criaram a Secretaria de Meio Ambiente, misturaram com o urbanismo, submeteram submeteram o meio ambiente ao urbanismo e fizeram sucumbir o meio ambiente. Será que nós estamos numa época que nós podemos descuidar de meio ambiente? Será que nós estamos numa época que nós podemos descuidar do verdadeiro e mais amplo papel da EPTC, de cuidado com o trânsito de um modo geral, e não só do carro que vai e vem, das blitz, mas também do sistema de ônibus? Nós precisamos ter quem cuide, porque hoje no ônibus, por exemplo, as linhas não chegam, depois da pandemia, as linhas não voltaram. Não se fez um estudo sobre as necessidades da população, nem sobre viabilidade econômica. Tiraram os cobradores e não devolveram esse recurso em termos de reinvestimento para o sistema de transporte. Muito menos para o motorista, que acumula todas as funções. Além disto, nós não temos mais sequer o cumprimento de horário das linhas. As pessoas ficam horas esperando. O que está faltando aqui? É o cidadão? Está faltando a empresa? Não. O cidadão cumpre a sua parte, a empresa está cumprindo a sua parte. Quem não cumpre a sua parte é a Prefeitura Municipal, que cabe a ela organizar os sistemas de Porto Alegre e ter um planejamento adequado para a qualidade de vida. É a mesma coisa que os licenciamentos feitos às pressas ou sem critério de grandes prédios que ficam ao lado de prédios que vão perder o sol, que não tem mais afastamento. Nós não podemos mais ter, porque há uma cidade consolidada em Petrópolis, há uma cidade consolidada no Menino Deus, há uma cidade consolidada em várias regiões que também tem que ser preservada. Eu penso nas comunidades populares e nas vilas, mas eu penso também nestes bairros, onde pessoas ao longo de toda uma vida fizeram esforços e agora estão perdendo tudo. Até porque, por falta de planejamento e contrapartida, muitos desses arranha-céus não estão colocando um cano embaixo da terra. E aí o cidadão que mora ali há 20, 30 anos compartilha a mesma infraestrutura daquele arranha-céu que lucrou, que vendeu apartamentos, que é bacana, mas que
pesa a infraestrutura para todos que moram naquele bairro. Então, quem é que organiza isso? São os cidadãos diretamente brigando entre si? Não. É a prefeitura municipal, com diálogo, fazendo o diálogo acontecer, vendo as melhores formas, garantindo desenvolvimento e a manutenção da qualidade de vida. Aproveito também para lhe fazer uma pergunta, deputada, sobre a saúde pública. A saúde pública no município é uma das áreas mais sensíveis para a nossa população. Como a senhora pretende garantir melhorias no atendimento e nas condições de trabalho dos profissionais de saúde no nosso município? Eu vou espelhar aquilo que acontece no Ministério da Saúde. A ministra Anísia criou o programa Mais Especialistas. Vou trazer, portanto, o programa Mais Especialistas através de policlínicas. No PAC já tem uma policlínica que é o mesmo jeito que funciona uma emergência de hospital. Muita gente não vai na UPA, não vai numa unidade básica de saúde, porque lá não vai ter o especialista, lá não vai ter o exame. E aí a pessoa vai na emergência do hospital, que vai fazer o exame e vai ter especialista. O que nós vamos fazer? A pessoa vai à UPA, vai à unidade básica de saúde. Foi à unidade básica de saúde, na mesma hora, se ela precisa de especialista, tem que ter dois caminhos. O médico da atenção básica faz a teleconsulta junto para tirar a dúvida e já sair dali com o medicamento. Dentro da unidade básica tem os medicamentos básicos. Agora, se a pessoa precisa de um especialista em uma situação mais grave, identificada, ela já sai dali, nós vamos dar passagem para ela vai até o centro de especialidade e lá ela tem os exames e o especialista. Eu quero que seja ato contínuo. Ao mesmo tempo que nós vamos zerar a fila assim, zerando quem está entrando, nós vamos fazer isso com os que estão na fila. Esse é o meu projeto, é um projeto concreto, gente. Como a gente já tem uma unidade do presidente Lula, minha proposta é criar mais duas. Vamos fazer uma zona sul, uma zona norte e uma zona leste. E o centro vamos tentar adaptar, ou a partir do Clínicas, ou da Santa Casa, termos um mesmo funcionamento. Porque a gente vai seguir fazendo o trabalho com parcerias. Parcerias são muito importantes. A gente já tem uma capacidade instalada que não pode deixar de lado. Mas esse problema das especialidades são muito complicados. É muito complicado e é o que mais a gente está devendo na cidade. No entanto, eu fui ao Ministério da Saúde e vou dizer para vocês uma coisa aqui que eu tenho anotada. Atualmente, nós temos na cidade 334 equipes de saúde da família. O município poderia ter, segundo o Ministério da Saúde, 746. O município não tem, porque ele não quer pagar a contrapartida. Mas, gente, pagando a contrapartida, nós recebemos muito dinheiro. Então, a gente não pode ter essa conta, essa nossa conta está errada. Nós temos que pagar o menos para ganhar o mais. Porque ganhando esse dinheiro, recebendo esse dinheiro do Ministério da Saúde, nós vamos poder atender as famílias no tamanho que o Ministério da Saúde indica. 4.000 famílias por médico, médica e equipe de saúde da família. É a meta do Ministério da Saúde. E por isso que nós temos esse teto de 746, para atender o conjunto da população. No entanto, hoje, se a gente vê aqui ao redor de Santa Marta, região central, Menino Deus, Cidade Baixa, não me digam que essas pessoas não precisam do médico de família. Precisam, porque a maioria são idosos. Sabe quantas famílias a equipe de saúde da família atende aqui? 19.000. Não é possível. É claro que não atende. É claro que não consegue fazer toda a vacinação. É claro que não consegue visitar todos os acamados. Então vou fazer isso aqui, criar mais equipe de saúde da família, com os recursos federais, financiando, colocar a contrapartida devida. Se tiver que tirar de outras áreas, nós vamos realocar, mas porque isto aqui vai salvar vidas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma proposta que é, no início de cada ano, nós termos um salário mínimo a mais para pessoas acamadas, que ajude a família a desafogar aquele pagamento mensal que a família tem de fralda, de material,
de higiene para o cuidado da família, da pessoa acamada. Eu me preocupo muito com as pessoas acamadas, porque elas não têm para onde ir. É dentro de casa que elas têm que ser atendidas. E é uma vergonha, um absurdo, ter o direito a ter equipe de saúde da família e não ter. Então, essa aqui é uma prioridade que eu quero trazer para a cidade. Perfeito. Candidata, o ensino sofreu com a pandemia, uma vez que não supriu as necessidades dos alunos, tanto os que se mantiveram em plataformas virtuais, quanto os que retornaram às aulas presenciais. O que fazer para reverter essa fratura no desenvolvimento escolar dos alunos, ressaltando que não está em discussão o modelo adotado à época? Bem, nós precisamos agora imediatamente reverter. Primeiro a creche, porque vocês podem achar estranho, mas eu como professora eu sei muito bem o que é pegar uma criança assim, ó, tu recebe no primeiro ano e a criança não fez a creche, não fez a pré-escola e a outra fez. Aí tu vê aquela que fez a pré-escola, ela já chega com os números, as letras, a interação social. Se a criança não está na creche, na pré-escola, ela já chega depois, em termos de aprendizado. Então, fazer todas as vagas, e aí minha proposta para vocês, procuradores do município já vão analisando, eu quero alugar casas nas comunidades e transformar essas casas em escolas infantis enquanto não construirmos as novas. Eu vi que alugaram agora um prédio para IPTC, que custou mais de R$100 mil o ano. Eu imagino que casa vai ser muito menor o preço, porque nas próprias comunidades. Claro que tem adaptação. Eu tenho pensado sobre a possibilidade de fazer adaptação em casa alugada. Provavelmente não posso usar o recurso do município. Vou ter que pedir recursos na própria comunidade. Nós vamos criar movimentos, mas as crianças não vão ficar sem atendimento. Nós vamos criar situações, as crianças vão ser atendidas. Posso dar minha palavra de honra, por isso que eu estou procurando outras formas. E aí eu já estou com os procuradores aqui, já estou encomendando serviço aqui, ó, viu? Porque nós precisamos atender as crianças e a minha ideia, sabe, mais simples vou alugar uma casa, cada comunidade, e a mesma escola, é o mesmo convênio que eu estou propondo. Mesmo convênio que já está assinado, estender para a nova escola com a mesma direção cuidando. Só amplia cozinha, professores, professoras, monitores. Limpeza. Tudo mesmo convênio. Município garantindo o local. É a minha ideia. Bom, além disto, da creche, da pré-escola, mais tempo na escola para as crianças. As crianças têm que almoçar na escola. As crianças que chegam antes de tarde, almoçar para ficar de tarde. E as crianças da tarde cheguem antes, mas as crianças da manhã almocem e fiquem. Por isso eu quero criar também integradamente o território seguro ao redor da escola. Vou colocar um guarda municipal em cada escola e este guarda vai ser o coordenador do terceirizado. Não vamos ter guarda para todo serviço. Mesmo pretendo fazer 50% a mais de efetivo, concurso. Mas mesmo assim, 600 guardas não dá para tudo. Então, um guarda responsável pela segurança de cada escola. E do ponto de vista pedagógico, dando essa melhor estrutura, melhorar a estrutura da escola com obras e melhorar a parte pedagógica da escola, garantindo oficinas e trabalho pedagógico de aprendizagem e aceleração. Ainda preciso dizer que à noite eu quero deixar as escolas abertas como escolas de pais e mães, para que tenha EJA e talvez, se a gente conseguir recurso, que a gente apoie com recurso a ida dos pais e mães à escola, com uma espécie de bolsa de formação, aprendendo a ler, escrever, matemática, mas aprendendo também profissão. Então, é escola, manhã e tarde com criança, escola de noite com pais. E em relação ao meio ambiente, Porto Alegre enfrenta desafios como enchentes e preservação de áreas verdes. Quais são as suas prioridades e ações concretas para prevenir novas enchentes e para a preservação ambiental no município? Recurso público federal, reconstruir toda a área, todo o sistema, qualificar esse sistema do Sarandi até o Lami. A Zona Sul não tem nada construída.
Então, nós vamos ter que fazer um projeto para a Zona Sul. Tem que ter projeto para a Zona Sul. Revisar as casas de bomba. Vou começar novamente, digo, com hidrojateamento, limpeza de bueiro, boca de lobo, revisão de casa de bomba, colocar junto as outras casas de bomba, porque tem áreas que estão vazias de casa de bomba, eletrificação, deixar contratado os geradores e, mais do que isto, ver os diques internos, que são os arroios internos. Esses estão cheios de lixo, com muito resíduo. E aí a proposta ambiental é tratar da coleta seletiva. Desde o começo do ano nós vamos trabalhar com as crianças a educação ambiental e a criança e o adolescente vão ser em casa os que vão orientar as famílias à seleção. E as unidades de triagem vão receber direitinho esse recurso e se transformar em centros de educação ambiental. Deputada, Porto Alegre tem uma forte tradição cultural e artística. Como a senhora pretende fomentar a cultura e garantir o acesso à arte, ao entretenimento de qualidade para a população, especialmente nas áreas periféricas? Não há uma cidade onde os artistas estejam tão maltratados como Porto Alegre. Não tem um lugar para ensaiar, não tem lugar para se apresentar, não tem lugar para fazer temporada. Ou foi privatizado ou está demolido. Nós vamos reabrir a usina do gasômetro. Eu quero debater com o CCBB a possibilidade de ser um centro cultural Banco do Brasil, mas aberto ao público, apenas para trazer investimentos. E quero nas comunidades que a gente possa, ou na escola, ou no Secore, Secov, esses lugares assim que são assim tradicionais da cidade em receberem a população, serem redimensionados também para a área cultural e a descentralização da cultura. Oficinas são fundamentais. Quando eu falo na escola integral, virando da manhã para a tarde e começando, e também quem chega de tarde, começando de manhã e quem chega de manhã na escola, seguindo para de tarde, eu falo na cultura. São oficinas, isso é no bairro. Precisa acontecer no bairro. A cultura e o esporte salvam e nos tornam uma cidade melhor. Nisso aí eu vou voltar ao Olívio Dutra. Vou voltar ao Tarso Genro, ao Raul, descentralização da cultura. Agora, minha tristeza é que tudo foi cedido para a iniciativa privada. Vou pedir para a PGM, de novo, analisar os contratos para ver o que a prefeitura realmente pode usar destes contratos. Porque é tão bonito quando a gente vê uma escola se apresentar no Araújo Viana, um teatro, os cinemas também. Então, eu creio que isso a PGM vai ter que nos ajudar. Não que eu queira fazer a revisão de todos os contratos, mas eu quero ver o que é bom para a prefeitura e ela está perdendo. Certo. E na Procuradoria-Geral do município e, de modo geral, em todo o serviço público, há um número muito grande de colegas mulheres. O que a senhora pensa sobre resgatar uma secretaria voltada para políticas públicas para as mulheres? Eu acho muito importante. Eu não vejo assim como gasto a ideia de secretarias. Porque essas secretarias, elas não é só recurso. Elas alcançam um status de relação com a sociedade e falam com a autoridade dada pela própria prefeita. Eu já me comprometi com uma secretaria da pessoa idosa. Olha, gente, 300 mil idosos nessa cidade, precisando de atenção, de respeito e cuidado. A mulher idosa também, grande maioria mulheres. Mas a Secretaria da Mulher, ela tem um papel ainda mais importante. Não é mais importante não, mas tão importante quanto. Ela tem que prevenir a violência. E a gente previne a violência de duas formas, enfrentando a violência, mas também com a valorização. Eu quero que essa seja uma cidade do respeito, porque qualquer palavra dita com raiva, com ódio, de desvalorização, qualquer palavra negativa, ela rompe a lei fundamental do respeito. Eu quero que a mulher seja respeitada no ônibus, no trabalho, na rua, em todos os lugares. E para isso precisa uma mudança cultural. Se a gente conseguir fazer essa mudança cultural, nós vamos mudar até mesmo a sociedade como toda para melhor, mulheres e homens. Porque a gente também tem que libertar os homens dessa posição machista. Nós temos que libertar os homens dessa ideia de que a mulher é menor. Não, sabe, como é bom quando a gente vê um casal lado a lado,
construindo sua vida. Como é bom quando a gente vê a mãe e o pai lado a lado. Como é bom quando a gente vê uma cidade lado a lado. E eu creio que nós, mulheres, já alcançamos muitos lugares, mas nós ainda continuamos tendo que ouvir palavras que são indignas, são injustas, são muito duras. E a gente se levanta e sai em frente. Mas o que eu quero é que cada mulher e cada homem dessa cidade também que se incomoda com isso, porque grande parte dos homens se incomoda com isso, saibam que podem ter alguém para dar a mão e dizer, segue em frente, levanta a cabeça, não te sinta humilhada. Eu sempre fiz isso na minha vida. E eu acho que eu não fiz isso por mim. Toda vez que eu me senti atingida, eu pensei assim, eu não posso desistir por todas nós. E isso me fez seguir em frente. E eu gostaria que toda mulher, ao invés de se sentir diminuída por palavras ruins, soubesse que ela tem alguém por si. E eu quero ser essa pessoa. Bom, terminamos assim o primeiro bloco. Vamos, daqui a pouco, entrar nas questões da carreira e da instituição. Então, candidata, dando início agora ao segundo bloco do nosso podcast, vai ser o bloco Procuradores Municipais de Porto Alegre. Tá? Perguntas mais dirigidas à atuação dos procuradores e à Procuradoria-Geral do município. Então eu começo lhe perguntando, por ser indissociável a figura do procurador municipal com a própria instituição Procuradoria, é papel da APMPA, da nossa associação, também defender a Procuradoria-Geral do município. Há um consenso de que, se não houver um forte investimento na estrutura da instituição, ela irá colapsar. Como a senhora vê a necessidade de organização e quais seriam as suas propostas para fortalecer a instituição Procuradoria-Geral do município? Bem, em primeiro lugar, eu até fico preocupada e indignada com essa situação, porque cabe a todos os governos fazerem a sua parte para o exercício adequado da função pública. Eu sou daquelas pessoas que compreendo que as gestões políticas e a democracia existem justamente para a alternância e para conseguirmos colocar projetos debatidos com a população em curso. Mas a continuidade do serviço público acontece através do serviço público concursado e estabelecido. E, portanto, todos os gestores devem colocar a seu tempo o melhor possível em termos de tecnologia e condições de trabalho, meio e fim, para que a prefeitura dê conta das atribuições que tem. Quando tu falas na possibilidade de colapsar, isso me preocupa, porque nós não podemos deixar isso acontecer. A PGM no município, eu tenho reconhecimento, é um dos corações do município. É um lastro para o próprio gestor, que faça aquilo que adequadamente e legalmente, constitucionalmente está estabelecido. Segundo, para a própria sociedade, ao mesmo tempo para a sociedade. Então, de minha parte, eu pretendo, em relação à PGM e aos demais órgãos públicos, fazer investimentos na informatização e nas condições de trabalho, para que os grupos de trabalho em torno dos procuradores e procuradoras também tenham condições de dar respostas no tempo adequado às necessidades da prefeitura. Nós sabemos que um procurador e procuradora não atua sozinho. É fundamental também que as equipes técnicas no entorno do trabalho do procurador e da procuradora estejam não apenas capacitados, mas em número necessário, com as condições necessárias de oferecerem as respostas. Isso em todos os sentidos, com a responsabilidade devida. Portanto, a minha proposta é qualificação. Aí refiro novamente, não só da procuradoria, mas em cada área. Nos primeiros momentos de governo, eu pretendo convocar cada grupo diretivo e as associações, de um modo geral, para um diagnóstico das necessidades e organização de um plano de trabalho para que as necessidades sejam colocadas. Esse plano de trabalho não se dá apenas no nível salarial. Aí também, as discrepâncias que possam haver, as reivindicações, os atrasos,
aquilo que estiver colocado em relação a recursos que não foram, ao longo do tempo, honrados, porque ficaram como defasagem, inclusive. Isso tudo precisa ser analisado. No entanto, o foco inicial é o risco a esse colapso. É a garantia de que o trabalho possa andar. E, para isso, 2 elementos me parecem adequados e a todas as áreas, mas, sobretudo, a Procuradoria. Número 1, a capacidade técnica e individual, humana, das equipes de trabalho. E, segundo, a capacidade e integração tecnológica adequada, no mais alto nível para o funcionamento da Prefeitura. Nessas 2 áreas eu pretendo trabalhar não com consultorias, como as pessoas normalmente procuram quando querem resolver. Se tivermos necessidade, vamos buscar. Mas eu quero lembrar que a gente tem uma Prosempa, que ela não está funcionando devidamente, que ela precisa receber também investimentos necessários, porque ela também pode responder ao município de uma forma mais positiva, sendo a Prosempa. Mas, de toda forma, eu farei isso com os servidores públicos e servidoras públicas municipais. Esse é o meu objetivo central. Resumo em pessoal e condições técnicas adequadas. Certo. E considerando o papel estratégico dos procuradores municipais na negociação e na formulação de políticas públicas, como a sua gestão pretende tratá-los, os procuradores, nas discussões que envolvam as decisões para a nossa cidade? Eu pretendo contar com os procuradores na mesa de diálogo. Pretendo que os procuradores e procuradoras possam estar juntos construindo a política pública do município, mostrando, inclusive, os lastros. Agora há pouco eu me referi, por exemplo, às creches comunitárias, que têm convênios que são históricos na cidade. Mas eu pretendo, para dar conta de zerar o déficit de vagas, uma proposta totalmente inovadora, que é estender estes contratos na mesma comunidade, garantindo que a mesma direção de escola possa estar naquela comunidade com uma nova sede, alugada pelo município para atender as crianças com mais professores, mais cozinha, mais cuidado, mais limpeza, mas com a mesma direção, para não gastar na atividade meio, porque nós também precisamos pensar em economicidade, mas atender as crianças. Como dar um modelo para isso? Eu não sei fazer isso sem um procurador, sem uma procuradora. Eu vou precisar criar um modelo que seja adequado juridicamente e estabeleça lastro. Eu fui ministra e gerenciei recursos importantes. Na minha gestão como ministra, eu contei com servidores públicos de carreira e eu tenho o orgulho de ter saído do ministério sem nenhum apontamento do Tribunal de Contas da União. Mas eu coloco isto como uma virtude não minha. A minha virtude em relação ao meu momento como ministra foi ter ouvido. Porque é possível resolver políticas públicas, é possível colocar coisas em práticas, mas é necessário saber o caminho. E este caminho é feito por técnicos. A gente entra com a ideia, e a Procuradoria, e os técnicos, quando é da educação, técnicos da educação também, quando é da saúde, técnicos da saúde, se reúnem em torno de uma mesa e tomamos as decisões. O prefeito não pode pensar que o servidor público é um adversário seu. O prefeito tem que pensar, e a prefeita, eu vou pensar, que o servidor público é o maior aliado e o que mais se interessa que o município dê certo. É assim que eu penso. E é por isso que eu sempre, invariavelmente, onde passei, na Câmara dos Deputados também, onde gerencio recursos na mesa diretora, eu sempre trabalho com equipes técnicas concursadas que estão na linha de frente de manter o serviço público como principal. Ok. E a defesa das prerrogativas dos procuradores municipais e das suas garantias constitucionais, a possibilitar a sua independência e atuação técnica, é uma pauta frequentemente discutida, principalmente por nós procuradores que estamos envolvidos nesse meio. Então, gostaríamos de saber qual o seu posicionamento sobre a importância dessas prerrogativas,
dos procuradores e como a sua gestão vai atuar para respeitá-las. E aí eu cito como exemplo a autonomia, a subordinação à instituição PGM, a inviolabilidade no exercício das funções dos procuradores e a responsabilização dos mesmos apenas naqueles casos onde haja dolo ou fraude. Como é que vai se dar a relação da Maria do Rosário, prefeita, com essas questões das prerrogativas dos procuradores? Bem, doutor, eu acredito nessas prerrogativas, porque eu acredito na Constituição. Essas prerrogativas existem para que não exista corrupção, para que exista a coisa pública e o Estado, ente, acima do gestor momentâneo. O gestor não é o dono da prefeitura. Ele é alguém que está ali escolhido pela população para realizar o seu trabalho naquele período. Tudo que ele faz impacta o futuro. A procuradora está para demonstrar um caminho que não comprometa o futuro. Um caminho que, inclusive, se o gestor e a gestora compreende, ele também não será comprometido como gestor e gestora em futuros processos, em futuras inadequações. Então, na gestão pública, eu creio que o gestor, e no meu caso, nunca tive um processo na gestão pública justamente porque observei a regra. E quem está ali para dar a regra é o procurador. De forma que o meu objetivo é garantir as prerrogativas e a autonomia interessa à gestão pública. A impessoalidade interessa à gestão pública. O procurador não é o procurador do prefeito ou da prefeita, é do município. Isso precisa ficar claro. Assim como os demais servidores e servidoras públicas são do município. Agora há pouco, quando estava na ordem do dia a reforma administrativa que queria acabar com a estabilidade no emprego, muitos discursos desta forma eu fiz na Câmara dos Deputados. Acabar com a estabilidade no emprego e exigir uma subordinação de quem é de carreira ao gestor do momento e do período é comprometer o município. Então eu me comprometo aqui integralmente e sem qualquer sombra de dúvida com a autonomia e as prerrogativas dos procuradores do município e dos demais servidores públicos municipais. Perfeito. Candidata, as progressões dos procuradores estão há muitos anos desfasadas. Para a senhora ter uma ideia, nós estamos no ano de 2024, a última progressão feita foi 12 a 14. Inclusive em relação aos demais servidores do município, que estão, se eu não me engano, agora fazendo a progressão de 14 a 16. Qual a proposta para equalização dos direitos dos procuradores e também dos demais servidores, porque nós estamos em 2024 e a última dos demais servidores está sendo 14 a 16. A questão dos servidores é muito grave. O SIMPA tem me apresentado também, além das associações. A ATEMPA também nos apresentou e várias outras associações, médicos também nos apresentaram. Eu lhe digo uma coisa, nós vamos ter que sentar e debater à luz dos recursos colocados. Com o conjunto de políticas públicas que a gente tem que desenvolver, não é simples resolver esse tema das progressões de uma hora para outra, porque estão muito atrasadas. Não é um cálculo que se possa fazer com rapidez. Até porque, sendo bem objetiva com vocês, nós não temos todos os números. Quando eu olho, por exemplo, os números da prefeitura no SUS, eu vejo que a prefeitura de Porto Alegre utiliza uma gravação, uma metodologia para os seus números diferente do que usa o ESUS. Então, a gente tem números muito díspares quando vê o que está no site da prefeitura, o que os sindicatos e associações estão mostrando, e mesmo quando se trata de políticas públicas, Fundeb, ou políticas públicas de repasses do SUS. Isso dificulta para a gente ter uma ideia geral. Eu vejo que a prefeitura, segundo os nossos cálculos e a nossa tabela, teve em 2023 11 bilhões no total geral, né? E
11 bilhões e 89 milhões e 260 mil. Vejo também que as despesas e encargos de pessoal, em valores nominais, e analisamos isso tudo. Porto Alegre, para pagar isso que é devido, primeiro que eu quero reconhecer a dívida. Essa dívida que é devida aos servidores, nós vamos ter que fazer uma mesa de diálogo com as categorias e procurar escalonar este pagamento, de forma que a gente mantenha políticas públicas, consiga implementar políticas públicas e, ao mesmo tempo, pague o que é devido ao servidor. Já que, eu não tenho nenhuma dúvida, o que é avanço de carreira, o que é reajuste da inflação, isso foi comendo do salário das pessoas, foi sendo retirado. Mas eu não tenho uma solução objetiva sem essa mesa de diálogo e sem conhecer o total do rombo. Na verdade, essa dívida com os servidores é um rombo da prefeitura. Se diz que não tem rombo, tem rombo. Tem dinheiro em caixa para várias coisas, que acabou não usando para a limpeza, por exemplo, dos bueiros, tinha 430 milhões em caixa no DEMAI. Mas é um recurso que é carimbado, iria para essa área. Recursos salariais, nós vamos precisar fazer um estudo técnico e fazer negociação e cumprir a palavra com cada categoria. Me comprometo em fazer essas negociações, em estabelecer mesas de diálogo, em recuperar, mas eu não tenho como dizer o prazo, porque a prefeitura atual não tem uma transparência objetiva de tudo que ela está devendo e não considera a dívida. É impressionante, mas não considera, a prefeitura atual não considera essa dívida. Ela considera que paga se quiser. Eu considero que é uma dívida. Que é uma dívida com as famílias, é uma dívida com os senhores, é uma dívida com o professor, é uma dívida com todo mundo. É uma dívida que a cidade tem. Agora uma pergunta extremamente direcionada à carreira. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, 16 de agosto desse ano, na ação de descumprimento de preceito fundamental número 1037, ela impôs o impedimento para que ocupantes de cargos em comissão desempenhem as funções de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como de representação judicial e extrajudicial, atividades essas privativas dos procuradores municipais. O que a senhora, em um futuro governo, fará para atender essa decisão judicial? Vou cumprir a decisão judicial. Vou cumprir essa decisão judicial. Mas eu quero, para isso, manter um diálogo com vocês de muita parceria. Se vocês vão assumir o conjunto da defesa do município, e vão, eu preciso confiar que a defesa do município está colocada acima de qualquer coisa na vida de vocês, como profissionais de carreira. Isso é um caminho de duas vias. Sim. Se a Procuradoria vai assumir totalmente, nós precisamos manter um grau de diálogo e de confiança, porque aqui diz respeito, independentemente da ideologia, da vida, diz respeito ao serviço público. E eu quero poder despertar em cada servidor e servidora o sentido maior do seu trabalho, o valor do seu trabalho para todas as pessoas que moram nessa cidade, não só dos procuradores e procuradoras. Eu vou empenhar minha confiança em vocês. Eu quero saber realmente de vocês se eu posso empenhar essa confiança, para que não faça o contrário do que esse acórdão determina. Vai ser muito importante esse olho no olho, essa certeza de que nós não vamos trabalhar de formas divergentes, de que nós vamos confiar que nós vamos fazer o melhor. Eu tenho para mim que é possível fazer um governo com servidores e servidoras. É possível desde que eles saibam que o valor que eles têm é irrenunciável. E eu olho para vocês desse jeito para perguntar, será que não está na hora de mudar essa história
em que o servidor é aquele, a servidora é aquela que espera de 4 em 4 anos entrar um gestor. Eu pretendo dar continuidade a todos os programas que foram feitos pelos meus antecessores, que deram certo. Porque eu sou contra a interrupção de políticas públicas. Mas aquilo que não deu certo, e uma coisa que não tem dado certo, é o tratamento com os servidores e servidoras. Os servidores não se sentem valorizados. Então, eu queria convidá-los e convidá-las a governarmos a cidade. E eu tenho certeza que as pessoas que caminham comigo, elas acreditam no que eu estou dizendo. Porque eu fiz da minha vida isso. Eu fiz concurso para o Estado, eu fiz concurso para a Prefeitura, me licenciei para poder ser parlamentar. Mas a minha vida inteira, e eu e a Tamires, que é servidora pública federal, que é sindicalista do Serviço Público Federal, nós defendemos o serviço público. Nós somos contra essa ideia de demolição do serviço público, de consultoria para tudo. Porque, afinal de contas, se confia simplesmente que consultorias vão dar conta, quando, na verdade, tem pessoas que dedicam a vida. Então, eu quero convidar vocês a governarem juntos, para a gente cumprir juntos este acordo. Perfeito. Então, candidata deputada Maria do Rosário, nós lhe agradecemos muito a presença. Desculpe, é muito importante para a nossa carreira nós ouvirmos o que pensa o candidato. E, aproveitando esse seu gancho, eu quero lhe dizer que os procuradores municipais é algo inerente a nós. Não que nós somos melhores ou piores que os outros servidores, não é isso. Mas, pela nossa atuação, com certeza absoluta, a gente vê sempre primeiro o interesse público. E isso é uma coisa que geralmente acaba dando problemas. Quando a gente tem que dizer para o gestor, e a gente não está entrando no mérito da política pública dele, que daquela maneira não dá. Mas a gente sabe e temos a obrigação de dizer, aquele jeito não dá, mas vamos ver juridicamente como dá. Então, a carreira, ela tem essa sensibilidade e isso está nas nossas veias. Pode ter certeza disso. E é nosso compromisso como associação também promover esse entendimento, essa compreensão, porque a cidade tem que andar, tem que avançar e os procuradores fazem parte desse processo. Bem, você sabe que ao longo da minha vida, o que eu mais fiz foi escrever leis. Eu sou a parlamentar com mais leis aprovadas hoje no Congresso Nacional. E eu digo a vocês o seguinte, para a gente chegar à escrita da lei, tudo isso tem que ser estudado. Eu tenho mais de 10 anos na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a minha formação de trabalho é uma formação de diálogo e busca de soluções para tornar uma lei constitucional, enfrentar a injuricidade, trabalhar com a boa prática legislativa. Então, eu sou uma apaixonada pelo trabalho que vocês fazem. E eu realmente acredito que, quando a gente faz um trabalho que é juridicamente lastreado, nós temos o primeiro passo para que as coisas deem certo. Quando já começa errado, não vai dar certo. Então, eu quero concluir, se tiver a honra de ser prefeita, no dia que eu estiver concluindo esse mandato aqui, nesse debate com vocês, eu quero que a gente possa dizer, não tem nenhum apontamento. Tudo que a gente se propôs deu certo. E a gente fez isso juntos. Muito obrigada. Obrigado. Quem encerra? Bom, então agradecemos a sua participação. Foi uma honra, um prazer a gente poder compartilhar esse espaço e lhe ouvir. E é essa a ideia do nosso podcast. Vamos trazer os demais candidatos para que também possam expor suas ideias sobre a nossa cidade, sobre a Procuradoria e como as coisas se colocam para essa eleição que se aproxima. Agradeço a sua presença. Obrigada. Obrigada, gente.